Na semana passada, eu recebi uma chamadinha assim no WhatsApp. Foi logo, acho que foi um pouco antes da gente decidir sobre. Estava naquela fase da pesquisa, né, democrática, né, qual seria o tema e tal. Aí eu recebi uma mensagem que tinha esse conteúdo aqui. Princípios e fatos sobre redes de pequenas igrejas. Primeiro, nascemos do desejo de oferecer companheirismo aos cristãos que não congregam em igrejas evangélicas em razão da aliança feita por pastores com o bolsonarismo e da falta de ensino sólido das escrituras. Esse aí é o primeiro ponto. Segundo, é melhor ouvir uma pregação online por meio do qual o evangelho é proclamado do que ouvir pregação presencial por meio de pastores que não falam coisa com coisa. Isso aqui não é meu, tá, gente? É assim, fique bem claro, né? Terceiro, não temos gasto com prédios, usamos a casa, sala, até a sombra de uma árvore. Ninguém é constrangido a dar dízimo. Número 5, estimulamos os que não frequentam nenhuma igreja e decidiram caminhar conosco a formarem pequenos grupos de 5 a 10 pessoas. 6, os cultos serão transmitidos todo domingo às 18 horas da cidade de Teresópolis pelo meu canal do YouTube e há uma liturgia. As pregações são feitas por mim e a ceia é ministrada uma vez por mês. Eu vou falar, né? Porque a pessoa coloca no YouTube, tem que falar o nome, né? É a pastora aquele Antônio Carlos, lá do Rio de Janeiro, aquele das cruzes na praia, tá? Aquele lá, sabe quem é aquele, né? Sabe quem é? Fez 3.000 cruzes lá. Tá ele. Então, se ele está colocando no YouTube, né? Não é segredo, né? Subscrevemos o credo apostólico e as confissões de fé reformadas. Nascemos com o DNA do compromisso com o combate à miséria, defesa dos direitos humanos e a causa da liberdade. Não temos vínculo denominacional. Número 10. Todos são livres para permanecer e partir. Não cobramos de ninguém fidelidade eterna. Se um membro da rede de pequenas igrejas encontrar uma igreja saudável na cidade onde mora, será estimulado a nos deixar e nela congregar com alegria. Ainda estamos formando uma eclesiologia a fim de darmos conta de tudo o que está acontecendo. Cristãos sem igreja, num contexto de comunicação de excelente qualidade de imagem e som por meio das redes sociais. 12. Nascemos com o DNA do compromisso com o combate à miséria, a defesa dos direitos humanos e a causa da liberdade. 13. Não temos vínculo denominacional. 14. Todos são livres para permanecer e partir. Não cobramos de ninguém fidelidade eterna. Se um membro encontrar... já falou, né? 15. Ainda estamos formando uma igreja também. Acreditamos que essas pequenas igrejas propiciarão a comunhão cristã, diluirão a sobrecarga do cuidado pastoral e viabilizarão a evangelização no país. Haverá treinamento e critérios cristãos para a seleção dos que cuidarão dessas pequenas igrejas. Não temos vínculo político partidário, nem trabalhamos para nenhum político profissional, não somos apolíticos. Em breve disponibilizaremos atendimento pastoral online e classes de escola dominical. Formaremos uma rede nacional de oração por reforma e avivamento nas igrejas do país e investiremos na obra missionária. Agora, o mais legal desse negócio aqui foi que eu mandei isso aqui para vários pastores, né? Tudo de igreja grande, assim, aí vocês precisavam ver a reação deles. Isso é o anticristo, isso aí é a encarnação do capeta, isso aí é não sei o quê. Então, assim, a reação deles foi impressionante. Agora, a pergunta, eu acho que nós, assim, conversando sobre desigrejados, a gente não tem respostas. Eu acho que nós temos que fazer mais perguntas sobre a igreja, né? Que igreja é essa que está atendendo as pessoas, que está, como o professor Godoy começou, né, o professor Newton também. Eu acho que se nós começarmos a fazer as perguntas sobre a igreja, por exemplo, ali eles estão fazendo algumas adequações. Se a gente concorda, não concorda, não sei, né? Mas eles estão achando os caminhos deles ali de
pastorear esse povo. Tem, como é que ele diz lá, vai até ter pastoreio online, né? Então, isso é legal, esse negócio. Então, assim, são as situações que a gente está vivendo no dia a dia. As informações sobre desigrejados, eu não vou passar muitos números para não conflitar com os números do professor Newton, mas os números assim que a gente tem é o censo de 2010, né? São 10 anos de censo, né? Oi? Eu não quero falar os números, você fica falando os números aí, mano. Então, os números é o censo de 2010. Então, nós teríamos o censo agora, né? 2020, aí pela pandemia não teve, né? E aí o 2021 também não saiu, né? Então, assim, os números ficam muito no ar. Agora, uma das coisas que a gente pode constatar é o seguinte, que a religião evangélica no Brasil nunca foi um negócio homogêneo. Acho que historicamente, né? Historicamente, nunca foi, né? Vocês dois aí, um da Bíblia e o outro da história, né? Historicamente, nunca foi nada assim de unidade, e nem mesmo o catolicismo, essa conversa de que o catolicismo tem mais unidade do que o protestantismo, e balela, né? Só você ver a quantidade de ordens que tem, né, dentro do catolicismo, você vai ver que, assim, essa conversa de fazer as coisas juntos e tal, né? Não rola. Né? Então, é uma velocidade. E o que acontece? Que apesar dessa desunião, hoje nós temos o fator da velocidade. Né? É uma velocidade, assim, estonteante. É uma coisa que chega a nos assustar. Nós que somos aí da educação, nós somos, assim, veio como que esse vulcão, né, lá na Espanha, né, nas ilhas, não sei o que está, né, é Espanha ali? Espanha, nas Ilhas Canárias. As Ilhas Canárias, né, então é como um vulcão que vem, assim, tomando conta da cidade, e essa questão da educação, né, tecnológica, educação digitalizada, então é uma coisa assim que a gente que está pegando a gente, né, a gente não sabe ainda, eu estava lendo hoje de manhã que 55% da educação tecnológica do Brasil acontece no Paraná. Né? Então, você vê que a gente, de uma certa forma, a gente tem até desenvolvido bastante. Então, esses movimentos que eles vão se configurando no contexto protestante, assim, ainda são aspectos e pontos que a gente tem muito mais perguntas do que respostas. Eu acho que aqui na academia, nós temos que fazer as perguntas, né? Nós temos que fazer as provocações e achar o caminho. Ontem eu fui num almoço, né, com uns pastores aqui da cidade, e aí quando você toca nesse assunto assim de pessoas que são chamados desigrejados, nossa, você precisa ver a reação deles. Né? Então, a reação é forte, né? Tanto daquele da pequena igreja, da média, da grande igreja. Eu tenho chegado à conclusão de que eles não estão preparados para esse tipo de conversa. Eles não estão preparados para assim, reduzir a máquina, né? Dar uma enxugada na máquina religiosa, máquina institucional. Né? Basicamente, quando a gente olha para esses movimentos que estão se formando, é uma reação contra as estruturas, e a gente sabe muito bem de que as estruturas elas vão diminuir. É só se você tem qualquer dúvida disso, é só você andar no centro da cidade de Curitiba para você ver se as estruturas estão diminuindo ou não, né? A quantidade de portas, de restaurantes, de lojas e todos que fecharam, né? Que tiveram que buscar outras alternativas, aquela comida que entrega lá na moto, aquelas coisas aí do dia a dia. E você acha que a igreja foge essa regra? Você está enganado. Se você não estiver aberto para esse tipo de discussão, você vai ficar com uma ação retrógrada, né? Essa é a palavra, né? Você vai perder o seu espaço. Conversando com ontem foi um encontro de conselhos de pastores de Curitiba e região metropolitana. Tinha 56 pastores de grandes igrejas. Tá? O debate ontem era sobre perseguição religiosa, que já está acontecendo nos ambientes das igrejas. Né? Então,
Agora, tem que promover e provocar entre eles essa discussão. O que as igrejas vão fazer com essas pessoas? Vai simplesmente descartar essas pessoas? Vai achar uma forma de pastorear essas pessoas? Então, é uma conversa que deve assim, como eu estou aqui para dizer que para começar. Assim, eu achei lá naquele Frank Viola, pastor Godoy, lá, né, que ele escreve um livro Igreja Orgânica, né? Então, ali começa esse negócio de desestruturar. Assim, que foi, assim, meio um pioneiro, talvez os mais jovenzinhos aí nunca ouviram falar, é o Caio Fábio, né? Ele foi um dos primeiros, ele, como é que era, lá em Brasília, né, ele tinha um café e tal, o Caminho da Graça, né, coisa desse tipo, ia para a internet estava começando, e ele foi dando início e permanece até hoje, assim, tem que respeitar, né, com algumas aspas, tem que respeitar, assim, o camarada permanece na sua ação. Aí alguns fundamentos, contrapontos, o professor Newton já fez tudo isso aí. Eu gostaria de chegar aí a alguns apontamentos para a liderança cristã. Há uns 20 dias atrás, a Missão Betânia promoveu uma ação evangelizadora lá no Nordeste. Eu tinha recém feito uma cirurgia, eu estava recuperando a cirurgia, mas eu tinha comprado a passagem, e aí não queria perder a passagem, e fui para essa aventura. Né? 100 pessoas no sertão nordestino, assim, pessoas de vários lugares do Brasil, e eles encerraram as inscrições, porque se tivesse aberto tinha 200, tinha 300, né, em plena pandemia. Né? E aí nós fomos lá para o sertão nordestino. A realidade do sertão nordestino é o seguinte, as famílias lá, a água que dá lá, ela é uma água saloba, você pode fazer um poço artesiano, mas a água não dá para tomar. Aí eles têm uma cisterna que eles abrem e o governo dá 8 mil litros de água por mês para aquela família, com uma média de 5 pessoas. Se você quiser mais água, você compra um caminhão de água por R$ 150. Então, essa é a realidade. Nós fomos ali, tinha médicos, né, foram atendidos 150 pessoas, tinha dentistas, foram 50 e poucas obturações, dentadura, sabe, coisa desse tipo. Tinha uma mulher lá que ela estava orando, fazia 5 anos para colocar os dentes. Aí quando ela colocou os dentes, no dia, ela começou a chorar, todo mundo chorando, sabe, aquela coisa assim. Aí nós tínhamos cesta básica, foram 30 e poucas cestas básicas, visitava as pessoas, aí construiu uma sala de aula, tinha 12 pedreiros, construíram uma sala de aula, fizeram 2 cisternas e mais uma outra. Eu fiquei pensando naquele negócio ali, eu com as minhas dores, professor Godoy, assim, tinha dia que eu pensava assim, o que eu estou fazendo nesse negócio aqui? Meu negócio não era o Covid, meu negócio era a minha dor, que eu estava recuperando, sabe? E aí eu fiquei pensando, por que eu estou te contando isso aí? Porque nós precisamos rever alguma coisa. Por exemplo, a gente vai fazer uma conferência missionária na igreja, quantas, nessa igreja sua que você pastoreou, quantas conferências missionárias você já fez? Quanto dinheiro você já gastou? Qual foi o resultado dessas conferências? Nesse negócio aqui, cada pessoa pagou a sua despesa. Não teve R$ 1 de gasto. Todas as contas foram fechadas. Os médicos que foram atender as pessoas levaram caixas e caixas e caixas de remédio. Os dentistas levaram todas as próteses, todos os dentezinhos ali para colocar nas pessoas. Aí eu fiquei pensando, nós temos que rever alguma coisa. Então, professor, quando a gente fala da reação dos desigrejados, não é necessariamente uma reação dos desigrejados, mas é uma reação da igreja. Nós precisamos rever o nosso modelo de igreja. Antes da pandemia, nós estávamos cantando, dançando e louvando a Deus. Onde é que estão todos aqueles grandes cantores e todos aqueles grandes shows? No que resultaram isso aí? Às vezes eu vejo mais assim grupos não cristãos investindo mais em projetos e ajudando pessoas do que os grupos aí protestantes, religiosos, etc. Então, a religião evangélica passa por uma mudança estrutural e complexa. Então, durante esse processo, cabe aos pesquisadores se aproximarem, estar atentos aos discursos, né? Perceber as reações. Eu acho que a gente tem que, nesse sentido, ter esse tipo de sensibilidade.
trabalho pastoral e da liderança cristã precisam de adequações para os novos tempos. Na pandemia, eu me recolhi bastante, assim, porque eu, graças a Deus, não peguei esse negócio, tá? Pode ser que hoje eu pego, né? Esse monte de coisa aqui. Então, sim, mas eu não peguei, mas assim, eu tomei bastante cuidado. Exercícios, assim, tomo 12 comprimidos por dia, nunca tomei tanto comprimido na minha vida, né, de tal e tal, coisa assim. Então, um dia eu estava em casa, professor, aí o meu telefone tocou. E, primeiro que eu não atendo telefone, né, então eu já tive tanto trauma de telefone que hoje, para você conseguir falar comigo, você tem que ligar umas 4 vezes. Então, aí o telefone tocou, falou, Cícero, eu quero orar por você. Aí ele orou uns 4, 5 minutos ali. Cara, eu fiquei impressionado com aquele negócio ali. A pessoa ligou para orar por mim. Aí eu fiquei pensando comigo, será que os pastores estão fazendo isso? Né? Será que a gente está se adequando a essa realidade? Surge uma nova expectativa a respeito do que é ser cristão, é muito mais prática e menos discurso. As instituições precisam se adequar para responder às inquietações do novo tempo e a importância de capacitação e treinamento de líderes, né, para estarem adequados a essas novas demandas.